Bom, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre instrumentos, né, de defesa da Constituição, de direitos fundamentais, e no nosso conteúdo a gente vai falar especificamente de dois recursos, né, endereçados ao Supremo Tribunal Federal e também ao STJ, mas, assim como eu já tinha antecipado para vocês, o nosso foco, de fato, são as ações no Supremo Tribunal Federal. Então, da mesma forma que a gente falou da reclamação constitucional, que não é endereçada apenas ao STF, né, a qualquer tribunal, como nós sabemos, esses dois recursos, um deles é impetrado somente no Supremo Tribunal Federal, né, todo mundo conhece, o recurso extraordinário, e existe o recurso ordinário constitucional, o ROC, né? E este recurso ordinário constitucional, ele pode ser impetrado tanto no STF quanto no STJ. A gente vai falar, claro, né, dar um destaque também para o STJ, mas antecipo para vocês que o nosso foco é realmente o ROC impetrado no Supremo Tribunal Federal. Então, obviamente, se a gente tivesse 2 aulas por semana, com certeza a gente ia falar também de outros instrumentos, enfim, falar mais do ROC impetrado no STJ, mas como a gente tem, infelizmente, um conteúdo mais restrito, não dá para tratar de todas as ações possíveis, tá? Então, nós estamos, para quem está ainda tentando se organizar, nós estamos na unidade 3, a última unidade, hoje é a nossa penúltima aula, ia ser a última, né? Mas aí, por conta dessa mudança do calendário, enfim, a gente ainda tem uma aula dia 12 de junho, que é a próxima sexta-feira, e a gente vai, enfim, finalizar o conteúdo, vou chamar o Igor também para a gente discutir umas questões, fazer uma finalização, até uma revisão, né, para a nossa prova do dia 19. Então, a data que consta do plano de ensino está mantida, tá? Ainda bem que não precisou mudar com o novo calendário aí, enfim, né, a gente teve algumas modificações, mas pelo menos para nós, da nossa disciplina, está mantido o dia 19, que é a sexta-feira, né, daqui a 2 semanas, tá? A nossa prova vai versar especificamente sobre ação popular, ação civil pública, direito de petição, direito de certidão, reclamação constitucional e esses 2 recursos que nós vamos tratar na aula de hoje, tá? Então, vou até colocar aqui no Moodle aí o nosso conteúdo de hoje, unidade 3, recurso ordinário constitucional e recurso extraordinário. Antes de falar desses 2 recursos, né, e começar a explicar, eu queria só fazer uma repassagem rápida, né, me permita, né, a gente tem uma aula uma vez por semana, então a gente acaba ficando um pouco distante neste contato, então eu tenho esse costume, né, de voltar um pouquinho, né, por mais que a aula está gravada, mas eu acho que é bom para a gente sedimentar alguns detalhes que muitas vezes passam despercebidos, tá? Então, na aula passada, até para quem faltou a aula passada, né, nós tratamos aqui do direito de petição, do direito de certidão e também da reclamação constitucional. Então, vou falar um pouquinho, bem rapidinho, né, sobre esses instrumentos, tá? E quem tiver alguma dúvida pode me procurar depois no WhatsApp, no privado, como todo mundo já sabe. E vou ser um pouco rápido, até porque essa matéria já foi dada na aula passada, que também já está disponibilizada para vocês na gravação. Bom, em primeiro lugar, o direito de petição. O direito de petição, né, apesar da expressão direito de petição, né, ele funciona como uma garantia, né? Existe até uma dúvida doutrinária para entender a natureza jurídica, né, do direito de petição, né, se seria um direito mesmo, como está expresso, né, no próprio instituto, ou se seria uma garantia, né, porque o direito de petição é, na essência da expressão, o direito de pedir, né, de peticionar, de denunciar, de se queixar, de cobrar, de elogiar, ou seja, de alguma forma de solicitar, de alguma forma fazer valer a nossa cidadania. Então, quando a gente fala, por exemplo, em atos de cidadania, a gente lembra geralmente de plebiscito, de referendo popular, de iniciativa de projeto de lei, de acordo com o artigo 61, parágrafo 2º da Constituição, né? A gente lembra da ação popular, naturalmente, né? E aí também não pode esquecer deste importante instrumento que é o direito de petição, ou seja, é o direito que todo o cidadão tem, toda pessoa tem, de pedir, de cobrar, de se fazer como cidadão, porque cidadania não é só votar e ser votado, né? Como a gente sabe, cidadania é inclusão, é participação, é permitir
a qualquer do povo a possibilidade de participar, fazer um concurso público, se submeter a uma prova, a participar da administração, é um ato de cidadania também. Por isso que a Constituição fala os documentos necessários aos atos de cidadania, como, que são gratuitos, né, como, por exemplo, a certidão de que você tem a quitação eleitoral, aquela folha corrida, antigamente a gente falava folha corrida, que é aquela certidão de antecedentes criminais, o tal nada consta, né, quer dizer, são instrumentos necessários para exercer a cidadania, e o direito de petição tem isso também. Então, por isso que direito de petição e direito de certidão estão muito conectados, não à toa estão no mesmo inciso da Constituição, do mesmo artigo, né, e mesmo inciso, só muda, claro, as alíneas. Artigo 5º, inciso 34 da Constituição, alíneas A e B, tratam, respectivamente, de direito de petição e direito de certidão. O direito de petição é o direito de pedir, de peticionar, que não se confunde com a petição processual. Por isso, eu não preciso de um advogado para me constituir ali naquela... Não é nenhuma ação, o direito de petição não é uma ação. Não se configura como uma ação, ou seja, se não há no direito de ação, que é outro direito, e nós temos a prerrogativa de acionar o poder público através de um processo, aí eu preciso de advogado, salvo em situações excepcionais, como o habeas corpus, reclamação trabalhista e ações de juizado especial, no geral, nós precisamos de um advogado, subscrevendo até a própria ação popular, que qualquer cidadão pode manejá-la, mas tem que ser por advogado, né? Tem que ter lá um advogado assinando a sua ação popular. Mas aqui não, nós estamos diante de um direito de ação, mas um direito de petição. E não se confunde com a petição do processo, a petição inicial. Aqui é realmente invocando o que o direito inglês, né, norte-americano, fala, né, da petição mesmo, da participação, da inclusão enquanto cidadão. Assim, eu procurando ouvidoria, corregedorias, procurando qualquer tipo de conselho, qualquer tipo de organização do poder público, de prefeitura, de câmara, enfim, nós temos a prerrogativa, enquanto cidadão, de apresentar, claro que apresentar com fundamentação, né? Ninguém vai achar que vai exercer esse direito de cidadania, de petição, simplesmente oralmente, chegar lá, fazer um barraco na repartição, não é isso, você tem que levar por escrito, não tem uma formalidade, não tem lá nada que a gente exija num processo, né, mas tem que ter por escrito, claro, com a fundamentação, que aí entra o direito de certidão nessa história. O direito de certidão é justamente você ter a possibilidade de buscar esses documentos que vão fomentar, quem sabe, um direito de petição ou um direito de ação, tá? Lembrando que se for negado o direito de certidão, a regra é o manejo do mandado de segurança, né, já que essa certidão, para ser protegido, esse direito de certidão por um habeas data, a não ser que essa informação seja pessoal, o que na prática não é tão comum, ou seja, geralmente as pessoas que buscam informação para fomentar, para fundamentar um processo ou uma petição, ou um direito, exercer o direito de ação, o direito de petição, são informações da administração pública, são informações de licitações, de contratos, de gastos, e aí, se houver uma recusa, obviamente, nesse fornecimento dessas informações, desses dados, dessas certidões, desses documentos, a ação apropriada é o mandado de segurança, muito embora seja uma informação, mas se não for uma informação pessoal do impetrante, não há que se falar em habeas data, que é uma ação bem restrita, como todos nós sabemos. Então, o cidadão, ao se utilizar desse direito de petição, tem nessas informações, nessas certidões, a sua fundamentação. Outra coisa importante, a administração tem a obrigação de dar um resultado, uma resposta, nem que seja negativa, mas não é possível, e aí existe um mandado de segurança também para você fazer valer o direito de petição. Então, perceba como o direito de petição é um instrumento que, se não for respeitado, existe um remédio constitucional, por isso que ele lembra também o direito, por isso que o nome direito de petição, direito de certidão, porque não deixa de ser um direito, né? Mas, assim, há uma discussão doutrinária acerca dessa natureza, né? E a gente prefere tratar como mais uma garantia, mais um instrumento de exercício de cidadania, enfim, né, junto aí com a ação popular, principalmente. Então, a administração, professor, qual é o prazo para a administração dar uma resposta? Ele não tem um prazo em lei, não tem essa definição. Agora, um prazo razoável, né, geralmente se fala em 30 dias, né, que é o prazo normal para que haja uma resposta da administração, ou seja, não tem sentido nós temos na Constituição esse direito de qualquer cidadão aí, de qualquer, enfim, habitante, né, do país, de
ter essa possibilidade de procurar, de provocar a administração, o poder público, e não tem uma resposta, né? Então, tem que ter uma resposta, existe essa obrigatoriedade do poder público, da administração pública, tá? E se isso não acontecer, o mandado de segurança deve ser impetrado para fazer valer esse direito de petição. E aí tem os casos e exemplos os mais diversos, né? Nós falamos na aula passada, por exemplo, né, da petição, do direito de petição que foi exercido no caso do impeachment da presidenta Dilma, né? Quando 3 advogados, enfim, 3 pessoas, nem precisasse ser advogado, enfim, 3 cidadãos brasileiros levaram à Câmara dos Deputados, né, um dossiê, enfim, uma série de documentos, enfim, argumentações, tudo por escrito, para que fosse aberto, né, pela presidência da Casa, o processo de impeachment da ex-presidenta Dilma, né? Então, aqueles 3 cidadãos que exerceram um direito de petição, denunciaram, queixaram, enfim, trouxeram informações, pediram uma resposta, pediram digamos assim, uma contrapartida da administração pública. Então, esse é o direito de petição, que está junto lá com o direito de certidão no artigo 5º, inciso 34, tá? Então, dê uma estudada, eu coloquei alguns textos lá para vocês no Moodle, tá? Não tem muito segredo, são instrumentos que infelizmente são pouco utilizados, né, não há ainda uma cultura jurídica, né, no Brasil neste ponto, mas se você, por exemplo, tem conhecimento de que alguma regra sanitária, especialmente nesses tempos, né, de pandemia, está sendo desrespeitada por alguma autoridade, enfim, por algum órgão, você tem a prerrogativa também de peticionar, de denunciar, de queixar isso aos órgãos oficiais. Então, esse é o direito de fazer valer a cidadania. Então, só para exemplificar um pouco mais de cidadania, quando você, por exemplo, tem uma discussão de uma audiência pública para como você vai gastar aquele orçamento, tal, o orçamento participativo, né, que se discute como a administração, a melhor forma, junto com lideranças de comunidade, quando você coloca para a comunidade decidir se prefere uma creche naquele bairro ou um posto de saúde, isso é exercício de cidadania, ou seja, essa interação, essa participação que o povo precisa ter com a administração, não apenas votar e ser votado, isso é só uma parte política da cidadania. Se fosse assim, se cidadania fosse só prerrogativa de votar e ser votado, teríamos várias pessoas, como crianças e adolescentes, que não estariam dentro do espectro da ideia de cidadania. Então, ser cidadão é muito mais do que ser um cidadão político, é ser um cidadão social. Bom, falamos também, além desses 2 direitos, da reclamação constitucional. O que é mais importante a gente lembrar aqui da reclamação constitucional? É justamente lembrar que a reclamação foi pensada para o Supremo Tribunal Federal para fazer valer a sua competência, a autoridade de suas decisões, mas aos poucos isso foi trazido também para qualquer tribunal e com muita justiça, né? Ou seja, o novo Código de Processo Civil fez algo que a jurisprudência já vinha tratando, que era a possibilidade de qualquer tribunal ter este instrumento, né? Imagina um juiz singular, por exemplo, usurpando uma atribuição que é do Tribunal de Justiça, ou não cumprindo, a administração não cumprindo uma decisão de um tribunal. Ou seja, se houver essa situação, existe instrumento que é a reclamação para estes tribunais, né? Mas aqui, obviamente, nosso foco é para o Supremo Tribunal Federal, e a reclamação constitucional do STF, ela tem uma peculiaridade, ou seja, além de se fazer valer a autoridade do tribunal, além de se fazer valer as suas competências, né, que devem estar asseguradas, ou seja, nenhum tribunal pode usurpar a atribuição que é do STF, ainda tem a terceira situação, que é das súmulas vinculantes, né? Ou seja, se algum tribunal abaixo do STF, porque o STF, em tese, não está vinculado à sua própria súmula, né? O Supremo, a qualquer momento, pode cancelar, pode revisar a súmula vinculante. Então, por isso que a gente costuma dizer, a súmula vinculante vincula os demais órgãos do Poder Judiciário, né? E a gente pega tribunais superiores, tribunais inferiores, juízes singulares, monocráticos, e também a administração pública, leia-se executivo, né, como, por exemplo, um delegado de polícia, um prefeito, um governador, ministro, secretário de governo. Toda essa administração pública e os demais órgãos do judiciário são vinculados à súmula vinculante.
Quem não está vinculado é o próprio Supremo, né? Em tese, ele tem como cancelar, editar, revisar a sua própria súmula, e tem também a não vinculação ao parlamento, ao legislativo, né? Então, vocês sabem disso. Então, por exemplo, se cair na prova, uma situação em que uma lei é aprovada no Brasil, uma emenda, sei lá, destoando de uma súmula vinculante, não há que se falar em reclamação ao Supremo Tribunal Federal, né? Porque essa vinculação não ocorre para o legislativo, é diferente de um prefeito, de um delegado, ou de um tribunal inferior, um juiz singular, que descumpre uma decisão, um enunciado, né, melhor dizendo, de uma súmula vinculante. Aí há um desrespeito passivo de uma reclamação constitucional. A reclamação, ela é protocolada, interessada diretamente ao Supremo Tribunal Federal, essa reclamação, obviamente, ao STF. Ou seja, sempre que uma competência do STF for usurpada, sempre que a autoridade de alguma decisão, por exemplo, a decisão do Supremo tem efeitos vinculantes erga omnes, né? Ou seja, está todo mundo vinculado e isso não é cumprido, isso é desrespeitado em alguma situação singular. Ou seja, quem está prejudicado, né, desse descumprimento, dessa decisão erga omnes do STF, tem a prerrogativa de impetrar diretamente uma reclamação, claro, por advogado, tá? A reclamação constitucional tem muita discussão sobre a sua natureza, se seria um recurso, seria uma ação, se seria um incidente processual. Na minha ótica e de muitos autores, a reclamação tem uma natureza de ação, ou seja, tem um número próprio, tem um protocolo, tem todo um processamento próprio, né, e é manejado diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Então, imagina a administração pública descumprindo uma súmula, e aí se entra com uma reclamação, não tem nada a ver com recurso, né, é uma ação, né, estamos falando de um instrumento direto de proteção, né, de direitos aí no caso. Então, data máxima venia, há doutrinadores que insistem em chamar a reclamação de um recurso, de um incidente processual. Na minha ótica e de muitos doutrinadores, se trata, sim, de uma ação constitucional. Tá bom, gente? Então, em resumo, né, para a gente também não prejudicar o nosso horário aqui com relação ao conteúdo de hoje, isso é o mais importante, né, mas obviamente tem mais detalhamento, que eu queria que vocês dessem uma lida nesse material que foi postado, não só no material, mas também, se puder, na doutrina, enfim, nos autores recomendados no plano de ensino. Qualquer dúvida, falem comigo no privado também, sobre alguma questão, sobre alguma situação envolvendo estes instrumentos, tá? Mas hoje a gente precisa realmente avançar falando aí desses dois recursos. Valeu, Sami, obrigado pelo feedback. Então, vamos lá. Primeiro, falar do recurso ordinário constitucional. O recurso ordinário constitucional, que é o ROC, né, que a gente estuda com essa sigla, e também na jurisprudência, assim como o recurso ordinário é o RE, né, cuidado para não confundir com o RESP, né, que é o recurso especial, que é do STJ, aqui não. Nosso foco é o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente vai tratar de dois recursos que estão entre as competências do Supremo Tribunal Federal. Foco, artigo 102 da Constituição Federal. O que traz o artigo 102? Traz 3 tipos de competência para o STF. O Supremo Tribunal Federal, e aí, já aproveitando aqui o ensejo, vai ser bom na próxima aula o Igor estar presente, eu vou conversar com ele. O Igor está defendendo aí a monografia dele nesse final de semestre, e a monografia do Igor está maravilhosa. Vocês precisam vê-la, né? Infelizmente, como não temos mais uma defesa presencial, onde fica lá o auditório aberto, uma sala de aula, vai ser feito aqui, claro, né? via Google Meet. Não sei a possibilidade de participantes, assim, né, de convidados, enfim, de pessoas que podem entrar. Por mim, não tem problema nenhum, né? Vocês achariam até bom ter uma plateia inteligente assistindo essa defesa. Não sei se isso é possível, vou até perguntar para o Iralips, que é o orientador dele, né? E, sim, a Bela pode assistir à faculdade da senha, ótimo, né? Então, tá aí, né, a oportunidade. Vamos pedir ao Igor esse link aí, né, quando assim que sair, e se vocês puderem assistir, olha a monografia dele. Ele fala da natureza da tripla persona, ele usa a expressão em latim, do Supremo Tribunal Federal. Ele defende o seguinte, que
o Supremo ele tem este grande poder no Brasil através de três competências, de três naturezas, né? Ele tem uma natureza de judiciária, claro, né? De um órgão de cúpula do judiciário, né? O guardião final da Constituição, e assim, dentro desse espectro de órgão final do judiciário, né? De órgão de cúpula do judiciário, ele tem a natureza de competência originária e de recursal. Professor, você falou tripla, tem só duas aí, originária e recursal. Cadê a terceira? Que aí é a ideia interessante do Igor, quando ele fala do controle de constitucionalidade, controle político, né? Que em tese deveria ser feito por um tribunal político, um tribunal à parte do judiciário. Então, assim, o Supremo de fato exerce três atribuições, duas envolvendo a questão dele ser um órgão do judiciário, né, de fato, como qualquer tribunal, os tribunais de justiça, aqui no Ceará, por exemplo, né, o Tribunal de Justiça, ele tem competência originária e recursal. Então, todo tribunal tem duas naturezas, a natureza originária e uma recursal. E ele explica no seu trabalho que o STF tem uma tripla persona, uma tripla natureza, que é justamente esse poder político, né, essa competência política de afirmar se uma lei é constitucional ou não, e com efeitos erga omnes, né, ou seja, uma análise abstrata, em concentrado, né, em abstrato, análise concentrada, um controle político, via de ação, via direta, controle principal, que é feito em face da norma, ou seja, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro é um dos tribunais mais poderosos do mundo, que, por exemplo, se você for na Suprema Corte dos Estados Unidos, ela tem competência originária e recursal, mas não tem essa competência de julgar ações diretas, né, como acontece na Europa, com os tribunais constitucionais. Só que os tribunais constitucionais da Europa não têm a atribuição de judiciário que tem o STF, ou seja, o STF faz o duplo papel de órgão do judiciário e de um órgão político. A questão é que ele faz uma competência de órgão político, que é controle de constitucionalidade, é abstrato, e de órgão judiciário ele tem duas atribuições, de fato, competência originária e competência recursal. Então, fica aí o convite para vocês, tá? Eu não me lembro direitinho a data, mas acho que com essas alterações, acho que ficou para o final do mês, depois a gente pode confirmar com o Igor na próxima semana. E a Débora está dizendo aqui que pode ser feito um relatório para complementar, então acho que é bem interessante, né? Para que vocês possam também incrementar, até acho que é um conteúdo que, mas acho que vai ser depois da prova, né? Ia dizer que até que servia para vocês revisarem a prova, mas parece que vai ser depois, né? Certamente, né? Pois é, vamos prestigiar o Igor, né? Que é um parceiro nosso aqui, né? Será de 22 a 26, então passou, a nossa prova é dia 19, né? Então, mas de qualquer forma, independentemente, né, de ser uma revisão para a prova, seria interessante a gente prestigiar. A da Dere, dia 22 às 18, né? Então, boa sorte aí para você, Dere. Ninguém assista. Não, vamos assistir, então. Agora a gente quer ver. Não, vamos assistir, vamos prestigiar a nossa amiga. Boa sorte para você, viu, Dere? Que dê tudo certo, que você... Lembre sempre, todos que estão me ouvindo aqui, tem um friozinho, tem uma dor de barriga, mas lembra sempre, no final dá certo. Tem que pensar assim, é chato o processo, né, de estar ali defendendo as perguntas, mas pensa assim, cara, no final vai dar certo, e aí no futuro a gente vai lembrar deste dia, né, a gente vai até rir, achar engraçado e tal, então assim, tem que pensar lá na frente, pensa assim, vai dar certo, vou fazer minha parte. Uma coisa que eu sempre tenho comigo, quando eu vou apresentar, é o seguinte, eu posso não saber de nada, eu posso saber de muita coisa, mas sobre este assunto que eu estou me propondo a falar, pelo menos eu sei. E, geralmente, eu sei mais do que quem está me ouvindo, porque eu me debrucei, eu li, eu preparei, eu estudei. Então, este assunto da sua monografia é um assunto que você pesquisou, é um assunto que você detalhou, que você escreveu. Então, você tem que ter segurança, né? Claro que ninguém é dono da verdade, claro que a gente, muitas vezes, dá um branco, a gente não tem as respostas, né? E vocês são alunos, né? Vocês não são obrigados a ter, nem nós, professores, somos obrigados a ter todas as respostas, né? Então, é ter sinceridade, ter tranquilidade e o mais importante, mostrar a sua segurança, a sua argumentação. Não se esqueça, é uma defesa de monografia, né? Então, tem que defender seu trabalho, né? Justificar a importância dele. Eu sempre falo com meus orientandos, nada de pegar a sua monografia e ficar lá dando uma aula, pegar o sumário e ficar. No capítulo 1 disse isso, capítulo 2, não, é uma defesa. Tanto que o tempo é 15 minutos, né? Então, não dá para você dar uma aula inteira sobre isso, é 15 minutinhos. Então, é uma defesa da importância do seu trabalho, do que te levou a escrever sobre aquilo, da sua pesquisa, né? Como você dividiu, como você pesquisou, quais os pontos de dificuldade que você teve, qual é o ponto-chave da sua dissertação.
desculpa, da sua monografia. Então, basicamente, é uma defesa, né, de monografia. Em casa, sem aquele pouco, obrigado, senhor. Perfeito, ótimo, valeu, gente. Então, é isso, tá? Mas vamos seguir. Então, pessoal, voltando aqui, essa tríplice, né, digamos assim, natureza aí do Supremo Tribunal Federal, de fato, ele tem, dentro da questão de órgão, de cúpula do judiciário, como qualquer tribunal, ele tem competências originárias, estão no artigo 102 da Constituição. Então, tem lá, artigo 102, compete precipuamente ao STF a guarda da Constituição, perdão, e as seguintes competências. Aí tem lá, 3 incisos a partir daí. O inciso primeiro do artigo 102 da Constituição trata de competências originárias do STF, como qualquer tribunal tem suas competências originárias, o que nos espanta um pouco é a quantidade, né, de competências originárias, né, ou seja, a gente visualiza no artigo 102 quase o alfabeto inteiro de alíneas, né, salvo engano, encerra na letra Q ou na letra R, lá no finalzinho já do alfabeto, né, então isso mostra como o Supremo Tribunal Federal tem atribuições originárias, muitas competências originárias, né? Então, assim, a gente não vai entrar, porque é um mundo de situações, pode ser um mandado de segurança impetrado contra o presidente, está lá sendo julgado pelo STF, pode ser uma ação contra o Congresso Nacional, enfim. A ideia de competência todo mundo sabe, depende de quem é o outro lado, quem é o reclamado, quem é o executado, quem é o réu. E, obviamente, sendo autoridades do gabarito de um presidente, do Procurador-Geral da República, de deputados, senadores, enfim, nós temos a Constituição trazendo para o Supremo Tribunal Federal essas competências. Por exemplo, o julgamento do mensalão se deu no STF, competência originária, já vista ter a participação de alguns ministros de Estado, né? Havia alguns particulares, né? Mas nós sabemos, questão de conexão, o julgamento é levado para o Supremo Tribunal Federal. Marcos Valério, aquele carequinha lá, que era como é que chamava, meu Deus, o operador do mensalão, ele foi ouvido, foi julgado, entrou, inclusive, com habeas corpus preventivo, né, no STF, já vista ter sido convocado para a CPI, para falar lá no Congresso Nacional, e quando você tem o Congresso Nacional como a autoridade coatora, obviamente a ação impetrada no Supremo Tribunal Federal, competência originária. Então, estou dando alguns exemplos para vocês observarem o que tem lá no artigo 102, inciso primeiro da Constituição, que não é nosso foco aqui, tá? Nosso foco realmente são os 2 recursos, porque são ações, na verdade não são ações, desculpa, são instrumentos, são recursos, né, levados ao Supremo Tribunal Federal para fazer valer a Constituição, os direitos fundamentais, enfim, os direitos discutidos naquele caso concreto. Então, pessoal, primeiro ponto, o Supremo tem competências originárias, artigo 102, inciso primeiro, e competências recursais, divididas em 2 incisos, inciso segundo e inciso terceiro desse mesmo artigo 102, tá? Estamos diante agora de controle difuso. Por quê? Porque estamos falando de recursos que eventualmente podem tratar da Constituição como recurso extraordinário, que é o mais comum, tá? Então, a gente fala assim, o Supremo Tribunal Federal, ele faz também controle difuso. Geralmente, nem sempre, mas geralmente é a partir desses recursos, especialmente o recurso extraordinário. Quando nós temos lá, a gente vai ver as alíneas, né, que tratam desse recurso extraordinário, a questão envolvendo a proteção da Constituição, das normas constitucionais. Assim, esse recurso extraordinário é uma situação que, de fato, envolve o controle difuso de constitucionalidade. Por quê? Porque, diferentemente de uma ação direta, que, inclusive, é competência originária, está lá logo na linha A, né, competência originária do STF, julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, coisa que a gente já tratou, né? Então, agora não. Agora é recurso. E só para deixar claro, é possível também existir controle difuso nas competências originárias, desde que não seja, claro, as ações diretas, lá na linha A. Então, para não ficar também achando que sempre que for recurso, na verdade, assim, eu não quero que fique a seguinte situação. Competência originária, controle concentrado. Competência recursal, controle difuso. Nem sempre. Uma coisa você pode ter certeza. É impossível ter controle concentrado, abstrato, em sede de recurso. Isso não. Realmente, o controle abstrato das ações diretas é sempre a competência originária do STF. Está lá no artigo 102, inciso 1ª, linha A. Mas, cuidado,
Nem sempre uma ação, nem sempre um recurso vai ser controle difuso. Para ser controle difuso, tem que ter lá um incidente de inconstitucionalidade dentro da discussão processual. E é possível, dentre as competências originárias do STF, ter lá uma discussão envolvendo um caso concreto e a suposta incidência de uma norma inconstitucional. Então, é possível também. Então, para ficar claro, competências originárias do STF pode tratar tanto de situação abstrata quanto concreta, controle concentrado, controle difuso, e competências recursais nunca trata de situação abstrata, sempre é uma situação concreta, que pode se tornar um controle difuso se houver um incidente de inconstitucionalidade, e se não houver esse incidente, porque cuidado, nem todo processo vai ser controle difuso ou concentrado, nenhum dos dois pode acontecer, se no processo não houver discussão sobre constitucionalidade. Por exemplo, um recurso ordinário constitucional, a gente vai ver daqui a pouco, você tem lá as alíneas A e B do artigo 102, inciso 2, que não, em tese não traz situações de inconstitucionalidade. Então, pode acontecer? Pode, mas assim, geralmente no recurso ordinário constitucional não se trata de um controle difuso, porque para existir controle de constitucionalidade tem que ter a dúvida, a discussão sobre uma lei supostamente contrária à Constituição. Se essa discussão for direta em cima da lei, uma análise abstrata, em tese, é controle concentrado. Se for uma discussão sobre a lei, se ela é constitucional ou não, dentro de um caso concreto, aí é que vai existir o controle difuso de constitucionalidade, tá? Então, eu queria deixar claro isso daí para a gente não confundir. Mas vamos passar para o ROC, o tal do recurso ordinário constitucional, artigo 102, inciso 2º da Constituição. Lembrando que no artigo 105, é bom vocês anotem aí também, no artigo 105 da Constituição, vou colocar aqui que fica melhor, fica registrado aqui no Moodle. ROC, recurso ordinário constitucional, previsão constitucional, artigo 102, inciso 2, e artigo 105, inciso 2. Professor, por que da Constituição Federal? Professor, por que 2 dispositivos da Constituição para tratar de um só recurso? Porque são recursos diferentes. Esse ROC aí, esse recurso ordinário constitucional do artigo 102, inciso 2º, é o ROC no Supremo Tribunal Federal, que tem, digamos assim, pressupostos, que tem condições aí um pouco diferentes, hipóteses de cabimento, diferentes do ROC que é impetrado no segundo caso, que é o do STJ, tá? Superior Tribunal de Justiça, que foi criado em 1988, É estranho imaginar, poxa, antes de 88 não tinha STJ, A gente tinha o Tribunal Federal de Recursos, por exemplo, Na época do Império tinha STJ, mas não era o STJ de hoje, cuidado, certa vez eu estava lendo uma monografia, faz tempo, que o aluno dizia que o STJ existia desde a época do Império, só que ele se esqueceu que aquele STJ lá do Império era o Supremo de hoje. Então, ele tinha o nome de Supremo Tribunal de Justiça. Por quê? Porque não existia federação no Império. Éramos um Estado unitário, não tínhamos Estado. O Ceará nem Estado era uma província, Nós tínhamos uma outra forma de Estado que foi mudada com a proclamação da República, com a Constituição Federal dos Estados Unidos do Brasil de 1891, que traz, sim, a federação, tal qual a americana. Mas aí, na época do Império, havia o Supremo Tribunal de Justiça, que é mudado para Supremo Tribunal Federal, claro, com a existência de uma federação, em 1891. Na verdade, em 1890, com aquele decreto do governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Então, só para deixar claro isso daí, mas esse Superior Tribunal de Justiça, como nós conhecemos, composto por 33 ministros, ele é realmente a novidade da Constituição de 1988, que trouxe diversas novidades, como já tratamos tanto aqui, dentro do próprio controle de constitucionalidade, passando de 1 a 9 possíveis legitimados ativos a entrarem com as ações diretas, passamos a ter mais ações diretas, como a ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a própria ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, instrumentos como súmula vinculante, repercussão geral, que a gente vai falar hoje também, quer dizer, que vieram, obviamente, com a emenda 45 em 2004, então isso mostra toda uma evolução das competências, atribuições, especialmente do Supremo Tribunal Federal e do próprio STJ. Então, são esses 2 dispositivos presentes na Constituição que tratam de competência tanto do STF quanto do STJ para o manejo aí, a impetração do recurso ordinário constitucional.
Mas falemos agora, demos um destaque para o ROC impetrado no Supremo. Depois eu falo um pouquinho também do STJ, claro. Bom, artigo 102, inciso 2º da Constituição. Ele diz assim: compete ao Supremo Tribunal Federal julgar em sede de recurso ordinário, né, que é o recurso ordinário constitucional, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data ou habeas corpus, decididos em única instância, cuidado nesse detalhe, pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Então, vamos primeiro por partes aqui. Em primeiro lugar, a impetração do recurso ordinário constitucional é no STF, neste caso aqui a gente está tratando, claro, né, 102, inciso 2 da Constituição, a linha A. São duas alíneas, alíneas A e B. Então, nesse primeiro caso, a linha A, estamos falando de a impetração, a competência do STF, né, julgar esse recurso ordinário constitucional, desde que seja um julgamento envolvendo 4 remédios constitucionais. Quais são os 4 remédios constitucionais? Mandado de segurança, mandado de injunção, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus e habeas data. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Questão de prova. Cadê a ação popular, professor? Por que deram esse preconceito com a ação popular? Por que 4 e não 5? Nós temos 5 remédios constitucionais, e a ação popular, inegavelmente, é um remédio constitucional. Está lá no artigo 5º, inciso 73 da Constituição, é disposto para qualquer cidadão, diferentemente da ação civil pública, que nós já sabemos que os cidadãos, em geral, não podem manuseá-la. E aí eu pergunto para vocês, né? Quem quiser participar, me dizer aí, daquilo que a gente já estudou, por que não se impetra ROC, recurso ordinário constitucional, em face de uma ação popular denegada, por exemplo? Alguém sabe? Alguém quer arriscar? Quer usar o microfone? Quer escrever? Fiquem à vontade. Não, professor, estou com vergonha. Até sei, mas estou com vergonha, professor, porque está gravando aí, fica meu nome, minha imagem, minha voz. Então, vou deixar o senhor falar. Tá, eu vou falar então. Vou repetir. A pergunta é a seguinte. Neste artigo 102, inciso 2º da linha A, diz assim: compete ao STF, julgar mediante recurso ordinário constitucional, recurso ordinário, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus e habeas data, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. E aí eu estou perguntando o seguinte: ele falou aí de 4 remédios constitucionais, e não falou do 5º remédio, que é a ação popular, que inegavelmente é um remédio constitucional, né? E aí estava explicando por que ele era um remédio, né? Todo cidadão pode impetrar para defender o patrimônio público, o meio ambiente, está no artigo 5º, inciso 73. E diferentemente da ação civil pública, que é manejada por Ministério Público, Defensoria Pública, as 4 pessoas jurídicas de direito público da administração direta, União, Estados, municípios, Distrito Federal e DF, e as 4 da administração indireta, autarquias, empresas públicas, economias mistas e fundações, e também a possibilidade até de uma associação privada, desde que esteja legalmente constituída há pelo menos 1 ano e tem nas suas finalidades aquele objeto daquela situação, daquela possível ação civil pública, mas perceba que o cidadão não está neste rol de legitimados da ação civil pública, por isso que ela nem está no artigo 5º e também não é considerado um remédio constitucional. Então, eu quero saber, olha, achei uma resposta, Sami Abreu, juízo competente é 1º grau. O senhor está dizendo, então, que não existe recurso para ação popular? Não disse isso. O que eu estou dizendo é que não há recurso ordinário constitucional para a ação popular, porque aí pega a resposta da Sami. Como é uma ação de 1º grau, o recurso vai ser para o 2º grau. É uma apelação. Até já falamos sobre isso, né? Está na Lei 4717, de 65, que é a Lei da Ação Popular, que foi recepcionada pela atual Constituição. A questão, percebam, ele fala em 4 remédios decididos em única instância pelos tribunais superiores. Então, gente, olha que interessante, quer dizer, nada está de graça na Constituição, não tem nada lá falhando ou esqueceram. Não. Tem uma razão. Eu lembro muito de um professor que eu tive, que eu não vou dizer o nome para vocês, claro, que é um cara mais ou menos conhecido aí no meio jurídico. Ele pedia
para a gente escrever na Constituição uma informação que não era para estar, mas ele dizia, pode botar aí. Eu pensava, pô, primeiro, né, eu não sou legislador constituinte derivado, né, como é que eu vou alterar a Constituição? Já achava esquisito. E o que ele queria, gente, era que a gente alterasse o artigo 24 da Constituição Federal, que diz assim, só a título de exemplo, né, fugindo um pouquinho aqui do nosso raciocínio, compete à União, os estados, compete à União, os estados, ao Distrito Federal, são essas três pessoas, né? A legislação concorrente, a competência legislativa concorrente da União, dos estados e DF, aí tem lá as atribuições do artigo 24, e não tem municípios. E aí ele dizia, o município tem competência legislativa concorrente, né? Inegavelmente, olha o inciso primeiro, direito tributário, direito urbanístico, né? O município tem lei tributária, o município tem código tributário municipal, o município tem lei urbanística, tem plano diretor, lei de zoneamento. Só que ele se esqueceu de um detalhe. Quando você coloca no caput de um artigo uma pessoa, você está dizendo que todos os incisos, o caput é o cérebro em latim, é a cabeça do artigo, né? Então, isso é uma questão técnica. Então, se você coloca no caput município, você quer dizer que todos os incisos do artigo 24 se aplicam a ele, o que não é verdade. Ele estava certo ao falar de direito tributário e direito urbanístico, sim. Mas e outras questões, por exemplo, procedimentos em matéria processual, que é o artigo 24, inciso 9. E aí? O município tem essa competência de legislar concorrentemente sobre procedimento em matéria processual? Não existe nem processo, não tem justiça municipal, por exemplo, não tem juiz municipal, não tem um processo municipal, digamos assim. O processo é federal, do âmbito federal ou estadual. E aí? Né? A questão, por exemplo, de junta comercial, do inciso 2º, enfim, tem algumas situações que não competem. A questão é a seguinte, se a gente for para o artigo 30, porque a interpretação constitucional não deve ser literal, gramatical ou filológica, a gente vai para o artigo 30, que diz o seguinte, no inciso 2, compete aos municípios, inciso 2º, suplementar a legislação federal ou estadual no que couber. Ou seja, os municípios podem concorrer, que suplementar é concorrer. Né? Existe uma pessoa jurídica, um ente da federação que cria uma norma geral e os entes de menor abrangência, né, vão suplementar, vão complementar aquilo. Então, a União cria o Código Tributário Nacional, é uma lei federal, e os estados têm competência para ter a sua legislação tributária, até seu próprio Código Tributário Estadual, suplementando essa legislação federal. Onde couber, ou seja, onde o município tiver. Então, o município também tem um código tributário, pode ter lei tributária, uma lei especificando o IPTU e ISS, que são seus próprios impostos. Então, o erro é fazer a interpretação, digamos assim, de achar que o poder constituinte originário, a Assembleia Constituinte, ela falhou, ela esqueceu de colocar o município. Não esqueceu, não. Gente, isso foi um trabalho de quase 2 anos. Começou em fevereiro de 87 e foi até outubro de 88. Estamos falando de um trabalho constituinte sério, né, que obviamente tem suas deficiências, é uma obra humana, mas um trabalho que passou por diversas revisões, é fruto de um anteprojeto, ou foi criada uma comissão de notáveis, né, de grandes juristas que trouxeram um esboço, né, de um anteprojeto, né, o relator Bernardo Cabral, o senador Bernardo Cabral, traz isso para a Constituinte, o presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, saudoso Guimarães, que presidiu aquela Constituinte, traz essa organização para o debate entre os parlamentares, ou seja, foi um negócio realmente, não dá para imaginar que esqueceram de colocar, não é isso. Então, aqui é a mesma coisa. Não vão achar que é uma situação meramente exemplificativa, né? Não, isso aí é números clausos. Ou seja, essas competências recursais aí, e também as originárias, números clausos, ou seja, um rol taxativo. Não dá para se debruçar sobre outra, tem uma questão aí implícita, não, é isso aí mesmo. Ou seja, a ação popular não entra. E aí tem a explicação, como a Sami colocou aqui. Estamos falando de uma ação que nasce na justiça de primeiro grau, seja estadual ou federal, dependendo da autoridade coatora. Então, o recurso que vai existir lá é uma apelação para o Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Aqui não, está falando em causas decididas em única instância. O que isso quer dizer? Para os tribunais superiores. Quem são os tribunais superiores? STJ, que é o Tribunal Superior tanto da Justiça Comum Estadual quanto da Justiça Comum Federal, ele tem essa dupla função, ou seja, as causas que vêm dos 26 TJs e dos TRFs chegam
ao STJ. Por quê? Porque ele é o órgão de cúpula da Justiça Comum. É o Superior Tribunal de Justiça que faz o papel do antigo Tribunal Federal de Recurso. Então, recurso de TJs ou de TRF vai, porque é Justiça Federal Estadual, mas comum. Porque se for justiça especializada, a gente tem 3: trabalhista, eleitoral e militar. Aí tem seus próprios tribunais superiores, né? O TST, o TSE e o STM, o Superior Tribunal Militar. Então, nós temos 4 tribunais superiores para julgar 4 ações. Até para você lembrar na hora da prova. São lá 4 remédios, 2 mandados e 2 habeas em 4 tribunais superiores: STJ, TST, TSE e STM. Assim, a Constituição exige, como uma hipótese de cabimento do ROC aí para o STF, que este recurso seja em face de um desses 4 remédios que tenha sido decidido só por aquele tribunal, por qualquer desses 4 aí, tribunais superiores, única instância. Ou seja, estamos falando de competências originárias desses 4 tribunais. Assim, se a gente observar, dentre as competências originárias, por exemplo, do STJ, está lá no artigo 105. Ele é um tribunal que tem competência originária e recursal. E aí tem lá suas competências originárias. Por exemplo, um habeas corpus em face de um ministro de Estado, uma mandado de segurança em face de um ministro de Estado. STJ é quem julga isso, competência originária. Só que o que acontece? Esse mandado de segurança ele é denegado no STJ. Aí cabe o ROC para o STF. Por quê? Porque é um mandado de segurança, está entre as 4 possíveis ações, e este caso foi julgado por uma única instância, no caso pelo STJ. Ou seja, cabe ROC ao Supremo quando se tratar de um recurso direto, ou seja, não é um recurso que vem lá da primeira instância e vem subindo, isso aí é o recurso extraordinário que a gente vai ver. Então, estamos falando de um recurso direto, um recurso ordinário. E aí fica claro, né? Os autores não falam isso para a gente, né? Existe um recurso ordinário. O que é ordinário? Comum. O que é uma lei ordinária? É a lei comum. Não precisa nem botar esse nome. Bota lá, a lei 8.112. A gente já sabe, é a lei ordinária. Porque é a lei normal, básica, ordinária. Se a gente for na língua inglesa, o ordinary é o comum. Não tem essa questão pejorativa que virou na língua portuguesa aqui no Brasil, especialmente, de ser uma coisa vulgar, de ser uma coisa baixa, né? Ser ordinário, até um xingamento. Mas não, o recurso ordinário quer dizer que é o recurso normal, de um tribunal para o outro. Né? Não é uma coisa que vem lá de baixo, rolando e recorrendo e chegando, não. Então, é o recurso de um tribunal superior para o STF. Por isso que é um recurso ordinário e é constitucional, porque estamos falando de um recurso à Suprema Corte do país, tratando de temas, de remédios constitucionais, neste caso especial. Então, lembrem-se disso. Recurso ordinário constitucional é um recurso normal, comum, ordinário, de matéria, de tema constitucional, aí no caso são 4 remédios constitucionais, julgados em única instância, ou seja, a partir de competência originária desses 4, e qualquer desses 4 tribunais, que são os tribunais superiores, né, que já tratamos aqui. Mas tem outra informação importante, no finalzinho desta linha, se denegatória a decisão. Cuidado. Ou seja, só cabe recurso ordinário constitucional se a decisão recorrida, né, do Tribunal ACO, Superior ACO, tiver denegado esse mandado de segurança, esse habeas corpus, esse habeas data. Professor, e se concedeu? Cabe recurso para a parte prejudicada? Cabe. Mas não recurso ordinário constitucional. Pode caber, talvez, uma apelação, ou até um recurso, na verdade, um recurso extraordinário seria, dependendo, né? Se tiver repercussão geral, claro, tem lá os requisitos do recurso extraordinário. Pode caber. Mas ROC não. Por quê? Porque o recurso ordinário constitucional está escrito lá, se denegatória a decisão. Professor, por quê? Porque é o último refúgio de quem está impedido de utilizar um remédio constitucional. Aqui é uma forma de colocar para o prejudicado, para quem não teve o remédio, olha, o remédio é um remédio constitucional, tá para todo mundo. Só que você não está conseguindo. Então, você tem aí a última chance de tentar isso no Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso ordinário constitucional. Porque quando o mandado de segurança é deferido, o autor, enfim, está satisfeito. Mas, obviamente, tem um réu insatisfeito. Mas perceba que a preocupação do Constituinte foi com quem não conseguiu se beneficiar
do remédio constitucional, porque ele foi feito para beneficiar quem estiver com direito fundamental prejudicado. Então, percebam como tem toda uma lógica por trás, né, dessa questão aí, desse tipo de recurso, né? Então, só para deixar claro, então, esses são os requisitos, aí, os pressupostos para o ROC em face do Supremo Tribunal Federal. A gente fala muito dessa linha A, do artigo 102, inciso 2º, mas a gente não pode esquecer de falar também da linha B. Então, só essas duas alíneas, tá? Para o ROC no Supremo, que é a linha B, se trata de crime político. Gente, crime político, crime contra a ordem democrática, contra a segurança nacional, tá tudo no mesmo pacote em uma lei federal que é antiga, mas que foi recepcionada, que é a Lei 7.170 de 83, 7170, para ficar fácil na hora de lembrar, né, Lei 7170 de 83. Essa é uma lei federal que foi recepcionada, que trata, né, da tipificação desses crimes, né? Por exemplo, um crime político, dentro da tipificado nessa lei, é quando, por exemplo, o particular, que o cidadão, ele traz informações sigilosas do país, ele, por exemplo, é um funcionário público, né, dentro de uma secretaria, dentro de um ministério estratégico, né, e traz essas informações e passa para outros países, né, para espiões, enfim, é um crime político. Por exemplo, fomentar a divisão do país, no sentido de tornar um Estado independente, é um crime político também. Então, essa lei trata de crimes contra a segurança nacional, contra a ordem pública, política e social, então está lá nessa lei. Então, esse tipo de crime, vocês já devem saber, devem ter visto isso em Constitucional 2, ele é julgado pela Justiça Federal, né? É competência da Justiça Federal, os crimes políticos. E o interessante aí é o seguinte, quem julga é um juiz de primeiro grau, um juiz federal, né? E aí o recurso não é a apelação para o Tribunal Regional Federal, e sim é o recurso ordinário constitucional ao Supremo, ou seja, o crime político, ele tem tanta importância, digamos assim, a explicação é essa, é um crime que é tão importante para o Estado, né, que causa tanta repercussão. Estamos falando de segurança nacional, de soberania, muitas vezes, né, de direitos humanos, muita coisa que está colocada em risco aí. Então, existe uma possibilidade de você sair da justiça de primeiro grau e já direto para o Supremo Tribunal Federal, no caso aí de um recurso ordinário constitucional, quando a decisão aí envolver um crime político, tá? Então, fica aí essa observação importante, né, a respeito do recurso ordinário constitucional e suas duas hipóteses que estão no artigo 102, inciso 2º da nossa Constituição. Agora falar um pouquinho também do ROC, né, no STJ. Gente, no STJ tem lá as hipóteses, né, de cabimento também desse recurso ordinário constitucional, e assim, como eu disse para vocês, a gente não vai abordar muito isso, né, não faz parte, mas segue uma mesma lógica, só que no STJ são só duas ações, né, que é o mandado de segurança, e o habeas corpus. Parece que o Constituinte selecionou aí as duas ações, os dois remédios mais contundentes, né, com todo respeito ao habeas data e ao mandado de injunção, mas é inegável, até pela prioridade processual que possuem, né, tanto o mandado de segurança quanto o habeas corpus aí, na impetração no STJ, e ele fala de tribunais, né, ou seja, tribunais inferiores, né. Então, por exemplo, para se impetrar o ROC no STJ, vai acontecer se um mandado de segurança ou um habeas corpus for denegado, também essa ideia do denegado está lá, se for denegado por um tribunal inferior, ou seja, você entra com habeas corpus no Tribunal de Justiça, aqui do Ceará, e aí ele é denegado, e aí você vai entrar com ROC no STJ. Por que não no Supremo, professor? Porque no Supremo só vai existir ROC se for uma decisão única lá no Tribunal Superior, que não é o caso, que decidiu foi o TJ, que é o Tribunal Inferior. Então, neste caso, se denegado o pedido do habeas corpus no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal, o ROC para o STJ vai ser... o ROC vai para o STJ porque quem tem essa competência de acordo com o artigo 105, inciso 2 da Constituição. Beleza, pessoal? Então, com relação ao recurso ordinário constitucional, isso era o mais importante, né? O avançado da hora aí, a gente tem um pouco menos de meia hora para falar do recurso extraordinário. Só uma última coisa de ROC para não esquecer. O ROC é o seguinte, como é que funciona a logística dele, né? Em resumo, o recurso ordinário constitucional, ele é impetrado
se for STF ou STJ, né, ele é impetrado diretamente no tribunal ACO, quem denegou. Então, por exemplo, se foi um tribunal superior, estou querendo impetrar o ROC para o Supremo julgar. É o que nós tratamos aqui, demos ênfase aqui. Então, eu vou protocolar o meu recurso ordinário constitucional ao presidente do Tribunal Superior. Então, tá lá. Excelentíssimo senhor ministro, presidente do Superior Tribunal de Justiça. E aí vem a impetração do ROC. Só que nessa impetração que você endereça ao Tribunal ACO, você quer que o tribunal vai de quem? Que vai julgar, claro. Mas você tem que endereçar ao tribunal, porque ele vai fazer, obviamente, o recebimento e o processamento. Então, você pede que receba esse processo, né, que tem o recebimento e o processamento disso, e já traz, neste mesmo recurso, as razões do ROC, ou seja, a fundamentação para que isso seja levado ao Supremo Tribunal Federal. Isso é interessante, porque, de alguma forma, facilita a própria impetração do recurso, né? Então, o recurso é impetrado no tribunal, que denegou enfim, que é digamos assim, o tribunal que não lhe deu a resposta satisfatória, né? Então, ele é endereçado para, então, assim, numa peça de OAB, a gente não pode esquecer desse detalhe, né? Ah, professor, era um ROC, era um recurso ordinário constitucional para o Supremo, estava dentro das hipóteses, né? Mas você endereça para o presidente do tribunal, ou seja, o tribunal que denegou. Porque ele vai receber, que você quer que ele receba, que é o recebimento de um processo, né, de um recurso, no caso. Essas as condições da ação estão lá, tempestividade, o preparo, legitimidade, enfim, se as condições da ação, o interesse de agir, está tudo lá formalmente. E a partir daí é feito o recebimento e o processamento disso, e aí vai para o tribunal ad quem, que vai fazer a análise da fundamentação dos fatos, do direito, enfim, do pedido que você vai fazer para a reversão da situação, ou seja, que o seu habeas corpus, o seu mandado de segurança que foi denegado pelo Tribunal Superior, seja concedido aí pelo Supremo Tribunal Federal. Beleza? Mas vamos partir agora para o recurso extraordinário, para a gente encerrar nossa aula. Recurso extraordinário, o nome está dizendo. Um recurso diferente. O que é algo extraordinário? Algo que foge do normal, do comum, né, do ordinário. Então, o recurso extraordinário é um recurso último, excepcional, por isso é cheio de dedos, cheio de exigências, porque é a última chance dada, é a última palavra, a última possibilidade. E por que se dá esse recurso extraordinário? Porque existe uma situação de repercussão geral, existe uma situação que envolve a Constituição, direta ou indiretamente. A gente vai ver aí os incisos, né, as alíneas desse artigo 102, inciso 3º, né? Até agora falamos do artigo 102, inciso 2º, do ROC, mas agora a gente vai falar do RE, que é justamente o recurso extraordinário, que é o artigo 102, inciso 3º. Nesse artigo 102, inciso 3º, que é o recurso extraordinário, aí você já sabe, só o Supremo Tribunal Federal tem a competência de julgar um recurso extraordinário. O outro recurso do STJ, a gente não vai tratar aqui, que é o recurso especial. Mas aqui não, estamos falando do recurso extraordinário. É a última chance, a última palavra dentro de uma situação concreta, de um caso concreto levado ao Supremo Tribunal Federal. Bom, o que diz o artigo 102, inciso 3º? Compete ao STF julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, tá? Quando a decisão recorrida, ou seja, perceba que eles não falam, primeira coisa, não fala do tribunal, que tem que ser superior, por exemplo, tem essa exigência lá. Isso quer dizer o seguinte, seja única ou última, ou seja, que venha de um tribunal superior ou de um tribunal inferior, até de juiz singular, esse recurso pode chegar aqui. Ele vem aí, vem subindo, ou seja, única ou última. Não disse de tribunal, pode ser de juiz, então. Até de turma recursal. Há o entendimento hoje, inclusive simulado na súmula 640 do STF, a possibilidade de decisões, né, recorridas aí de turma recursal chegue via recurso extraordinário. Então, ele é muito aberto. Só que à medida que ele é muito aberto, ele tem um cerceamento aí, tem uma restrição necessária, né, porque nós sabemos que quantos processos estavam chegando no Supremo, né, de briga de vizinho, apreensão de papagaio, tinha de tudo chegando no Supremo. E aí agora digamos assim, tem lá uma barreirazinha, né, que é justamente a repercussão geral das causas constitucionais. Repercussão geral. A repercussão geral, ela surgiu com a emenda 45, né, foi uma das reformas do judiciário, tentando, de alguma forma, diminuir a quantidade de processos,
que chegavam ao Supremo. Chegou uma época, gente, que o Supremo tinha 100 mil processos cadastrados, assim, uma barbaridade, né, para 11 ministros julgarem. E se a gente analisar, por exemplo, a Suprema Corte dos Estados Unidos possui 100 processos por ano para julgar, né, que é uma coisa surreal. Então, os caras têm total tranquilidade para dar um acórdão bem complexo, enfim, que é um verdadeiro tratado. Aqui não, aqui... aí cai o problema da reforma do judiciário, morosidade, naturalmente, né, a questão da celeridade, por isso que aparece a celeridade, um direito fundamental lá no artigo 5º, inciso 78, incluído por esta emenda, que, na verdade, a celeridade ou duração razoável do processo já existia implicitamente dentro da ideia do devido processo legal, até já falamos sobre isso no início do semestre, e Instituto da súmula vinculante, enfim, toda essa preocupação em dar uma rapidez, né, em acabar, diminuir a quantidade de processos. E a repercussão geral chegou num bom momento, ou seja, para que um recurso extraordinário ele chegue ao Supremo Tribunal Federal, é preciso ter essa repercussão. Professor, que repercussão é essa? Repercussão jurídica, política, social? Estamos falando de uma temática que, apesar de ser um caso concreto, envolvendo autor e réu, ou seja, uma situação de processo subjetivo, ela tem um interesse da comunidade. Por exemplo, imagina uma discussão envolvendo a questão de aumento abusivo de mensalidade escolar por um colégio lá do interior de Roraima e um pai de aluno. É um assunto pessoal, mas isso tem uma repercussão. Ou seja, há um interesse da comunidade como um todo, da sociedade em geral, porque esse assunto tem uma repercussão social, uma repercussão jurídica também. Ou seja, o autor tem que demonstrar, né? Ou seja, o recorrente precisa, ao impetrar este recurso, ele tem que demonstrar essa repercussão geral. E aí vem um detalhe. Professor, é uma coisa muito subjetiva, né? Tem até uma lei federal, a Lei 11.418, de 2006, que fala dessa repercussão geral, de alguma forma regulamenta, traz alguns detalhamentos, mas apesar do grau de subjetividade que de fato existe, né, para tal repercussão geral, né, a gente tem alguma segurança, que é o seguinte: para denegar, o Supremo Tribunal Federal tem que ser, não aceitar o recurso, dizendo que não tem repercussão geral, tem que ter 8 ministros dos 11. Ou seja, se der, por exemplo, 7 ministros do STF dizendo que não tem repercussão geral, mas 4 dizem que tem, o recurso sobe, tá? Vai ser apreciado, vai ser recebido. Ou seja, é preciso 2/3, né, dos ministros aí para realmente não aceitar. Então, assim, tem que ser uma situação que realmente não tem nada de repercussão geral. A ideia é essa, né, de fazer essa barreira, uma barreira legítima, não um impedimento para digamos assim, a atuação do Supremo, de alguma forma ferindo aí algum tipo de garantia fundamental. Muito embora o direito de recorrer não seja reconhecido oficialmente como uma cláusula pétrea, um direito fundamental, existem vários processos que não há esse direito, né, próprios processos julgados pelo Supremo Tribunal Federal, que no máximo admitem aí um embargo de declaração, as situações que não vão entrar tecnicamente no mérito, né, tal dos embargos infringentes, né, que a gente se lembra bem aí de uns processos há poucos anos, mas o mérito em si, né, uma apelação que vai discutir isso, por exemplo, não é possível, até porque não existe um tribunal superior ao STF, tá? Então ele é a última saída, o último refúgio, e daí a expressão recurso extraordinário. Gente, o recurso extraordinário, ele é antigo no Brasil, ele existe desde a Constituição de 1891, claro que foi passando por algumas alterações, algumas atualizações, até chegarmos, inclusive a emenda 45 colocou mais uma hipótese, eram só 3, passou a ter 4 situações, né, e eu vou explicar por quê. Então, são 4 situações, 4 hipóteses para a impetração de um recurso extraordinário. Primeiro, é preciso que a decisão recorrida contrarie algum dispositivo da Constituição. Lembra que eu disse para vocês que, direta ou indiretamente, tem que ter a Constituição, tem que ter porque a ideia do recurso extraordinário é uniformizar a interpretação das normas constitucionais, né? Ou seja, é garantir a lisura da Constituição na sua aplicação, o respeito às suas normas. Então, quando tem uma decisão que está sendo recorrida, que parta de uma única ou última instância, onde há uma contrariedade a um dispositivo da Constituição, né, você está alegando isso, né, que aquela decisão do tribunal, do juiz, enfim, está ferindo, contrariando
uma norma da Constituição, isso é coisa muito séria. Então, isso aí é um recurso. Agora, é interessante, tem que ter esgotado as vias, tá? Não acho também que, um juiz aqui do Ceará julgou e eu acho que ele contrariou, no julgamento dele, a decisão dele contrariou uma norma da Constituição. Eu vou entrar com recurso extraordinário. Tem que ter você aí. Então, você vai fazer o caminho, o interprocessual, tá? Então, assim, não acho também que vai ser. Agora, claro que tem situações como, por exemplo, turma recursal, que o recurso tem que ser para o Supremo. Não dá para você, numa turma recursal, ir para o STJ, perdão, para outro tribunal. Não tem essa competência, né? Não tem essa atribuição. Então, tem essas situações aí também. Mas eu quero dizer que tem que ter uma viabilidade para entrar. Isso vai ser analisado no recebimento, né? Ou seja, se cabe mesmo ao STF, não tem outro tribunal que pode julgar isso, né? O STF, obviamente, não vai usurpar nenhuma função de outro tribunal. Bom, então esse é o primeiro caso. Contrariar dispositivo da Constituição é uma situação que não dá para negar, é uma afronta aí direta à Constituição. Eu disse direto ou indiretamente, essa aí é direta, não tenha dúvida, né? Declarar, olha a segunda situação, declarar a inconstitucionalidade de lei ou de tratado, lei federal ou de tratado. Ou seja, a decisão que está sendo recorrida, ela declarou a inconstitucionalidade de uma lei ou de um tratado. Gente, existe a presunção de constitucionalidade das leis, que é uma presunção relativa, né? Mas existe uma presunção, ou seja, existe uma segurança jurídica. Todas as leis, os tratados recepcionados, em tese, eles são constitucionais e devem ser respeitados. Então, quando surge uma decisão dizendo que aquela lei federal, professor, por que não lei estadual ou lei municipal? Bom, foi uma opção constituinte, talvez por ser um instrumento que está logo abaixo da Constituição, né? Porque a lei estadual tem a Constituição do Estado, a lei municipal tem a lei orgânica, ainda tem a Constituição do Estado respectivo, a lei federal não, ela só está abaixo mesmo, diretamente da Constituição, certo? O próprio tratado também tem essa prerrogativa. Então, deve ter sido essa certamente a razão de colocar lá, a decisão recorrida, declarar a inconstitucionalidade de lei federal ou de tratado. Isso quer dizer o seguinte, estamos diante de um choque dentro do direito do país, ou seja, a lei, que é, em tese, constitucional e que tem que ser cumprida, segurança jurídica, tem uma decisão dizendo que ela é inconstitucional. O Supremo tem que dar uma resposta sobre isso. Ou seja, quando a decisão recorrida contrariar a Constituição, algum dispositivo dela, ou nessa decisão houver uma declaração de inconstitucionalidade naturalmente controle difuso, o Supremo é uma hipótese que o Supremo se manifesta, é uma coisa muito séria. Ou seja, o Supremo vai analisar se realmente aquela lei é inconstitucional. Se o Supremo concordar com a inconstitucionalidade, nós já sabemos disso, tem uma previsão do artigo 52, inciso 10 da Constituição, que trata da possibilidade de suspensão da aplicação dessa lei por parte do Senado Federal. Né? Muito embora Gilmar Mendes e alguns ministros do STF tenham o entendimento que o próprio tribunal, o próprio STF, que vai fazer esse trabalho, que o Supremo, que o Senado faria ou fará, seria a mera publicação daquela abstrativização dos efeitos do controle difuso que a gente já tratou aqui. Por que a abstrativização dos efeitos do controle difuso? Porque os efeitos são interpartes. Né? O afastamento da lei, se o Supremo concordar com a decisão recorrida, vai valer para aquele caso concreto que ele está julgando. Ele faz controle difuso também. Entretanto, existe a possibilidade de uma suspensão desta lei. E quem vai fazer essa suspensão da lei, ou é o Senado ou é o STF, e se a lei for suspensa, quer dizer que a lei vai estar fora de circulação, pelo menos temporariamente. E se ela está fora de circulação, mesmo que temporariamente, ninguém está podendo usar. Se ninguém está podendo usar, é porque os efeitos foram abstrativizados, foram tornados erga omnes, né? Então, é um tema que a gente não vai nem abordar em prova, já falamos sobre isso, essa abstrativização dos efeitos do controle difuso. Pois bem, quando contrariar dispositivo da Constituição ou quando a decisão recorrida declarar a inconstitucionalidade de lei federal ou de tratado. Então, a gente está vendo aí que são duas situações onde há o risco, o perigo direto da Constituição. A terceira situação diz assim, quando a decisão recorrida julgar válida lei ou ato de governo local em face da Constituição. Ou seja, imagina que há uma decisão, e essa decisão que está sendo recorrida julgou uma lei local, que pode ser municipal ou estadual, é uma lei local, ou um ato de governo local, como um ato administrativo, julgou isso válido em face da Constituição. Ela tem uma espécie de denúncia. Senhores ministros do Supremo, tem uma lei local, aqui do meu estado, da minha cidade, tem uma decisão de um governo local, né, contrariando o que está na Constituição. Julgado válido, ou seja, o tribunal aqui julgou válido isso.
em face da Constituição. Percebam que essas três primeiras hipóteses se referem a uma proteção direta da Constituição. E era assim que estava até a emenda 45 aparecer, a reforma do Judiciário, que trouxe uma quarta situação. E a quarta situação é a seguinte: quando a decisão recorrida julgar válida lei local em face de lei federal, né? Contestada em face de lei federal. E aí eu quero perguntar para vocês, né, o que vocês acham dessa possibilidade, por que a emenda 45 trouxe essa quarta possibilidade para o recurso extraordinário. Porque até então ninguém duvida. Contra a decisão recorrida, contrariou o dispositivo da Constituição, tá aí a explicação, o porquê desse recurso chegar ao Supremo, que é o guardião final da Constituição. A decisão recorrida declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou de tratado, né? Obviamente, estamos falando de uma discussão envolvendo a Constituição, a inconstitucionalidade, que é uma coisa muito séria, tá? E a questão de julgar válida lei federal, o ato de governo, lei local, perdão, o ato de governo local contestado em face da Constituição. Tá aí também uma explicação. A Constituição está sempre nesse foco. Mas por que a quarta hipótese diz assim: compete ao STF julgar em sede de recurso extraordinário, quando a decisão recorrida julgar válida lei local contestada em face de lei federal? A situação é a seguinte: existe uma lei estadual ou municipal que está sendo aplicada, está sendo considerada válida em face de uma lei federal. Está tendo aí uma confusão entre dois âmbitos de lei. Professor, eu achava que a lei federal era hierarquicamente superior à lei estadual, que a seu turno era hierarquicamente superior à lei municipal. Não, não existe esse tipo de hierarquia. Quando é que existe hierarquia? Só existe hierarquia quando uma lei fundamenta a outra. Quando uma lei que está embaixo tem seu fundamento e validade na superior. Lei federal, lei estadual, lei municipal, elas têm campos materiais de atuação diferenciados. Por isso que eu não posso falar, como alguns autores já falaram e não falam mais, que lei complementar é superior à lei ordinária, hierarquicamente. Não existe isso. Ah, porque a lei complementar é aprovada por maioria absoluta e a lei ordinária por maioria relativa ou simples. Não é maioria. Não é formalidade de aprovação que determina hierarquia. O que determina hierarquia é se uma norma pode ser fundamentada na outra. Por que uma emenda é superior a uma lei? Porque a emenda entra na Constituição. E se ela entra na Constituição, ela tem uma superioridade. Aquela lei é fundamentada na Constituição. Por que um decreto do presidente, um decreto executivo, ele é hierarquicamente inferior a uma lei federal? Porque o decreto se fundamenta na lei, e se ele descumpre o que está na lei, esse decreto é ilegal. Então, hierarquia é isso. Mas quando eu falo em lei local, lei municipal, lei estadual ou uma lei federal, não existe hierarquia. Entretanto, existem competências separadas. Uma lei local não pode tratar de matéria federal, nem o contrário. A situação aqui é uma situação grave, ou seja, estamos diante de um incidente que, apesar de não envolver diretamente a Constituição, em nenhum momento se falou em Constituição, é a decisão recorrida que julgou válida lei local contestada em face de lei federal, mas percebam, estamos diante de uma crise federativa, envolvendo duas unidades da federação, seja município e União, seja Estado ou União. Ou seja, este choque entre legislações de uma federação, de entidades da federação, respinga na Constituição Federal, traz um perigo, um prejuízo, uma complicação ao federalismo brasileiro. Ou seja, é um assunto que indiretamente chega à Constituição. Apesar de ser uma disputa de competência, de atribuição entre uma lei municipal e uma lei federal, a priori não tem nada a ver com a Constituição, mas estamos falando de uma possibilidade de afronta ao próprio princípio federativo, à forma federativa de Estado, que inclusive é uma cláusula pétrea aqui no Brasil, né, como nós sabemos. Tá? Então, essa quarta hipótese, bem interessante, foi colocada de forma correta pela emenda 45 de 2004. Aí eu queria só tirar uma dúvida com vocês. Se a gente olhar os incisos C e D, desse artigo 102, inciso 3º, o C fala assim: julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Só que na linha seguinte, a D, ele não fala mais em ato de governo. Por quê? Porque o ato de governo, ele só é um perigo à Constituição quando ele é contestado em face da própria Constituição. Agora, se é um ato de governo que é contrário a uma lei, estamos diante de uma ilegalidade.
não de uma inconstitucionalidade, né? Então, tecnicamente, o ato de governo local, que desrespeita, por exemplo, uma lei, ele, claro, tem também respinga isso na Constituição, de certa forma, né? Mas em último grau, porque estão diante de uma situação de legalidade estrita. O ato de governo local, ele precisa seguir à risca o que está na lei. Então, isso é um incidente de ilegalidade, que não tem muito a ver com um controle de constitucionalidade, com a situação de controle aqui difusa. Então, é por isso que, cuidado, isso pode ser objeto até de uma pegadinha, né? Essa diferenciação que vocês estão percebendo aí. Ou seja, estudem bem essas hipóteses de cabimento, veja a questão da repercussão geral, tá? Da mesma forma do ROC, aqui a ideia é a mesma, o recurso extraordinário é impetrado juntamente, diretamente ao Tribunal ACO, para que o STF, que é o Tribunal ad quem, possa julgar, tá? Então, dê um destaque a essa, tá na Constituição, artigo 102, inciso 2º e inciso 3º, tá tudo bonitinho lá, tá? Deve ter alguma coisa importante para falar desses recursos. Bom, tem um efeito aí devolutivo, né? Esses recursos não têm, em regra, efeito suspensivo, a não ser que uma medida cautelar seja impetrada, o que é possível também em tese, mas em regra tem efeito devolutivo, ou seja, a situação volta ao processo de origem para ser reapreciada, né? Esse recurso extraordinário, ele se baseia em REITs, que são norte-americanos, né? O Brasil, obviamente, eu disse que esse recurso chegou em 1891, e nós seguimos muito da ideia americana, com o próprio controle difuso de constitucionalidade, com o próprio federalismo deles, com o presidencialismo deles, né? A república, que não é a ideia americana, mas que já estava consagrada há mais de um século naquele país, e nós, obviamente, trouxemos da ideia do writ of error e o writ of appeal, que são mandados para reparar erro, o mandato de apelação, que hoje é chamado writ of certiorari, que é a expressão, até colocar aqui, que é o nome, é o similar nos Estados Unidos do nosso recurso, writ of certiorari. Este é o recurso extraordinário levado para a Suprema Corte dos Estados Unidos, né, em situações muito extremas, mas eles têm também essa previsão, e nós buscamos da experiência norte-americana o nosso recurso extraordinário, tá? Então, para mostrar para vocês que é um recurso bem antigo, comparado ao recurso ordinário constitucional, que é de 88, tá? Então, meus amigos, em resumo, isso é o de mais importante. Os objetivos aí, né, do recurso extraordinário é garantir a supremacia da Constituição, né, a inteireza do direito positivo, a uniformidade, né, da interpretação das normas constitucionais. Então, é um recurso voltado para preservar a Constituição, e mesmo quando a situação não é direta, como nós vimos há pouco, né, existe uma preocupação com a federação, que a nossa Constituição é federal, e a federação é uma cláusula pétrea, então está tudo muito mancomunado, mesma ideia de proteção constitucional. Beleza, pessoal? Então é isso, queria agradecer a todos pela participação, pela presença. Conseguimos aqui 8h13, né? Foi em cima da hora, né? Então, eu queria só dar a presença aqui de alguns que chegaram após, e um recadinho rápido, tá, gente, com relação à semana que vem. Então, só para ver aqui, eu vi que a Sandra, né, chegou um pouquinho depois, mas tem a presença assegurada. Quem mais? O Leandro também chegou um pouquinho depois, né? Quem mais, gente? A Luna também eu vi que apareceu. Então, vamos lá. Foi o Leandro, a Luna, a Sandra. Mais alguém chegou após a chamada? Deu todo mundo hoje, né? Mas só faltou a Luana. Não sei se ela está aí. Luana, presente? Não. Então, só realmente faltou a Luana na nossa aula de hoje. Então, com relação à semana que vem, eu vou cancelar aqui. Professor, como sabemos a nota de cada questão da prova? Da prova que a gente fez, que vai fazer, a sua nota, o quanto você tirou naquela questão especificamente, não entendi. A que vocês fizeram. Tem, para cada questão tem a nota, né, Dé? Tem lá a nota que você pode tirar, o máximo, né? Vale meio, vale 1,5. E aí eu coloquei o espelho para vocês analisarem, né? Se tiver alguma dúvida, pode me procurar no privado, preferencialmente. Muitas dúvidas. Não tumultuar o grupo. Tá bom, meu amor. Mas qualquer coisa pode me perguntar no WhatsApp.